Agora que vocês aprenderam a fazer os cálculos, qual material a gente vai escolher para fazer isolamento térmico? Como eu disse no começo da primeira aula, qualquer material proporciona algum isolamento térmico. Alguns são mais eficientes que os outros, mas isso depende muito da situação. Tem ambientes que a gente precisa de um grande atraso térmico para a gente conseguir proporcionar condições de conforto. Tem outros ambientes que o atraso térmico tem que ser baixo. Então isso depende muito de onde a edificação vai ser implantada. E a gente pode conseguir fazer isolamento com qualquer tipo de material, com materiais regionais. A gente não precisa buscar materiais de fora. E como que a gente vai se balizar para fazer isso? As propriedades dos materiais, elas acabam influenciando nas propriedades térmicas, né? Que as principais são a transmitância, o atraso e o fator solar. E as NBRs que tratam do desempenho térmico, que é a 15.220 e a 15.575, elas usam esses parâmetros, a transmitância, o fator solar e o atraso. A 15.575 também usa a capacidade térmica para orientar os projetistas a escolher os materiais. Então, na verdade, você pode fazer a sua edificação funcionar termicamente com qualquer material que você vai utilizar, utilizando materiais regionais. Isso não é um problema, você pode escolher materiais diferentes. O que vai acontecer? Você tem que atender a esses parâmetros da norma. Você tem que fazer uma combinação do tipo de material e da espessura dessas camadas, da combinação de camadas, de forma que ela atenda ao mínimo exigido, e algumas vezes o máximo, né, daquela determinada propriedade. Então essas normas vão te dar um limite de transmitância, de fator solar, de atraso térmico, de capacidade térmica. E você vai escolher os materiais e os seus fechamentos, né? Lembrando que não é só o material, também é muita cor que ele vai ser pintado e também a espessura que ele vai ter, que vai definir o que a gente vai usar ou não. Por isso que não dá para fazer essa aula falando especificamente de um material. Pode ser qualquer coisa, na verdade. Que vocês precisam entender é a física por trás desses materiais e do desempenho térmico. Então, a primeira das normas, a 15.220, ela já é uma norma mais antiga, né? As primeiras versões dela é de 2000 e ela já é uma norma mais consolidada. Ela está dividida em 4 partes. A parte 2 da norma é a que traz a metodologia de cálculo, né? E a parte 3, ela faz o zoneamento bioclimático do Brasil. Então ele divide o Brasil em 8 zonas bioclimáticas. E Nova Venécia está na zona bioclimática 8. E a zona bioclimática 8, ela é caracterizada por um clima quente e úmido. Ela também faz algumas recomendações, essa parte 3, para cada uma dessas zonas e até algumas recomendações para cidades específicas. Para a zona bioclimática 8, que é a zona que Nova Venécia está inserida, ela recomenda o uso de parede leve refletora e de cobertura leve refletora. E ela define, usando a transmitância, o atraso e o fator solar, o que é uma parede leve refletora. Então, a parede leve refletora é uma parede que tem transmitância térmica menor que 0,6 kW dividido por metro quadrado Kelvin, que proporciona um atraso térmico menor que 4,3 horas e que tem um fator solar menor do que 4%. E a cobertura leve refletora é uma cobertura que tem a transmitância térmica menor do que 2,3 vezes o fator de ventilação, que a norma também explica como é esse fator de ventilação. O atraso térmico menor que 3,3 e o fator solar menor que 6,5. E ela recomenda que nessas zonas sejam utilizadas aberturas grandes e que as aberturas sejam sombreadas. Aberturas grandes são aberturas, segundo a norma, com
mais de 40% da área de piso. Então, a abertura daquele cômodo tem que ter mais de 40% da área de piso. É bem maior do que essa área de abertura, é bem maior do que o Código de Obras do município estipula. E a estratégia bioclimática para utilizar nessa zona é ventilação cruzada permanente, que eu já falei para vocês também anteriormente. Então, são aberturas opostas que a gente consegue fazer com que o ar entre por uma das aberturas e saia pela outra. E nós temos também a NBR 15.575, que ela fala de desempenho térmico na parte 4 e 5 dela. Ela usa o mesmo zoneamento da NBR 15.220, né, que é feito na parte 3 dela, só que ela cria critérios diferentes, utilizando também transmitância, fator solar e capacidade térmica, mas eles são ligeiramente diferentes da 15.220. E ela também estipula alguns níveis de desempenho, né? E esse método que a gente usa, as propriedades dos materiais, é um método simplificado. Ela também tem um método que é feito através de simulação computacional. Mas aí, vamos lá, ela tem um critério que é a transmitância térmica de paredes externas. E para a zona bioclimática 8, se a absortância da parede, da face externa da parede, for menor que 0,6, a transmitância tem que ser menor que 3,7. Se ela for maior que 0,6, a transmitância tem que ser menor que 2,5. O outro fator que ela tem é a capacidade térmica de paredes externas, que para a zona bioclimática 8, que é onde Nova Venécia está inserida, ela não faz nenhuma exigência. Para as outras zonas, a capacidade térmica tem que ser maior que 130. E ela também tem um critério que chama áreas mínimas de aberturas para ventilação. E aqui para zona 8, ela indica que sejam utilizadas aberturas grandes, assim como a 15.220, só que ela define o que é abertura grande de um jeito diferente. Então aqui nós estamos na região sudeste, né? Então tem que ser maior que 8% da área de piso. É uma área de abertura bem menor que é estipulada pela 15.220. E ele tem um critério na parte 5 dela também com relação à transmitância térmica de coberturas. Então, para a zona 7 e 8, ela determina que se a absortância do fechamento, né, do lado externo dessa cobertura, for menor que 0,4, a transmitância ela tem que ser menor que 2,3 vezes um fator de correção que é devido à ventilação, que é estabelecido pela 15.220, parte 3. E se for, esse fator aí é que se a abertura for ventilada ou não, ele muda o valor dele. E se a abertura, a absortância for maior que 0,4, a transmitância tem que ser menor que 1,5 vezes o fator de ventilação. Então, essas duas normas abordam esses aspectos relacionados a desempenho térmico e, consequentemente, escolha de materiais de uma forma muito simples e muito objetiva. E apesar de muitas vezes parecer uma coisa enfadonha a gente lidar com normas, né? Quem for seguir essa linha aí de edificações, a gente vai lidar com essas duas normas cada vez mais, principalmente a 15.575, que além do aspecto térmico, ela fala de desempenho de vários outros componentes. Mas com a mesma abordagem, ela especifica níveis de desempenho, mas como você vai alcançar esses níveis de desempenho depende do projetista. Então ele é livre para escolher o formato das coisas e também os materiais que serão utilizados.